Parabéns, bem-vindo a mais um PRCast, segundo episódio de 2026 e o primeiro episódio já foi fantástico. Se prepare que esse segundo também não vai ficar por baixo, meu amigo. Segundo ele, eu vou ter que olhar lá no Wikipedia se tem essa informação. Durante um período da vida dele, ele foi a terceira pessoa mais importante. Eita, rapaz. Eu depois vou dizer por quê, Aqui- explicar por quê. Fica no ar. Eu só conversei um pouquinho aqui nos bastidores. Já ficou Eu mais já inteligente. disse, eu já fiquei mais inteligente. Eu já disse que eu vou passar o episódio todo só escutando. Porque Só dizendo sim, senhor. Perfeito, perfeito. Eu me chamo Bruno Bezerril, estou aqui do lado com o doutor Igor Lima. satisfação enorme estar com vocês aqui em mais um episódio do PRCast. E hoje vamos falar sobre neurociência aplicada aos negócios. Que danado é neurociência? O que isso tem a ver com contabilidade? O que é isso aqui? A gente vai saber hoje, né? A saber hoje, eu trouxe aqui um cara que é um monstro do saber. O caba que é inoxidável, ou seja, brilhante. Uma vez eu achei ele perdido no Instagram, eu pesquisando algumas coisas da minha vida, de estudo e tal, aí uma pós-graduação, um FRN, neurociência, rapaz, isso é bom demais pra ser verdade. Online, num preço justo, isso não pode ser não, isso é fake. Aí eu comecei a seguir, comecei a ver, não é mesmo, é de tal, enfim. Aí começou após primeira aula e eu disse, rapaz, o cara vai falar de neurociência. Nossa, introdução à neurociência. Ih, mano, Né, eu achei que já vou pegar meu travesseiro. online, 7 horas da Eita. noite. Eu disse, isso aqui vai até 10. Meu amigo, Ixi. era 10h30. Ele, gente, eu preciso terminar. Eu Ninguém falei, não, queria professor, fica aí mais um pouco. Galera, trouxe aqui o professor Marcelo Henrique, da UFRN, o coordenador do Após, que eu tive a honra de fazer parte da primeira turma de neurociência aplicada a negócio. O cabo é um monstro do saber e ele vai explicar por que ele foi a terceira pessoa mais importante do mundo em um momento da vida dele, mamíferos. Muito bem-vindo, professor Marcelo. Obrigado. Antes de tudo, parabenizar, né, pelo podcast e dizer que a alegria que vocês trazem da abertura, neurocientificamente falando, já cria uma conexão direta com Olha aí. quem está nos assistindo, porque produz endorfina. E se você teve essa conexão, já deixa o like aí no vídeo, né? Não? Já curte, comenta aí. já E o comenta. sorriso quebra barreiras, né? Além de produzir endorfina, que é um hormônio que gera bem-estar, mas também conexão, produz também ocitocina, né? Que é o hormônio da confiança. Então, a excelente abertura, neurocientificamente falando, né? E aí, Igor e o Brunão, foi um prazer ao receber o convite, né? E eu penso que teremos aí bons motivos para estarmos até o final. Perfeito, Maravilha. perfeito. Mas que história é essa? Você foi a terceira pessoa mais importante do mundo. Eu fiquei, rapaz, não pode. Como é que pode? Quem era a primeira? A primeira pessoa mais importante do mundo era o Papa. Depois Nessa do época, Papa. era o presidente do Alecrim Futebol Clube. E terceiro era eu, que era o vice-presidente do Alecrim Futebol Clube, né? Pra quem não sabe, Alecrim Futebol Clube é um clube centenário aqui do nosso querido Rio Grande do Norte. Há controvérsias dizendo que eles são melancia, né? Verde Mas Alecrim por fora. já foi pra Série A no Sim, brasileiro. sim, Já o foi pra Alecrim Série A do inclusive, brasileiro, Tá no museu do futebol em São Paulo. É, Sim. inclusive Somos os dois clubes mais importantes aqui foram pra Série A, né? Alecrim e América, né? Do estado. Exato, Né? nós somos Ele o não terceiro- falou isso aqui quando tinha um caba de 2 metros da altura, faixa preta no jiu-jitsu, mas tudo bem. Nós somos o terceiro time em títulos no estado, né? É o E terceiro. eu sempre digo assim, nós nem somos a maior torcida nem a melhor, nós somos a diferente. De né? fato. Estamos realmente aí em extinção, mas vamos reproduzir, né? Os mamíferos vão se reproduzir. Rapaz, a torcida da Alecrim é fantástica, porque ela acaba em qualquer lugar, assim, o time acolhe em qualquer lugar, não briga com ninguém, né? Os caras são foda. Pena que o futebol do Rio Grande do Norte deixou a desejar, mas é um time tradicional e o nosso querido Marcelo foi vice-presidente e foi uma da época que o Alecrim realmente se modernizou, se organizou, estruturou. Mas Marcelo não foi só o vice-presidente, ele é hoje ele é o coordenador do curso de pós de neurociência, também atua diretamente na nossa querida UFRN, na unidade de Seridó, né? Currais A Novos, né? princesa do Seridó, doutor Marcelo. Vamos lá. Primeiro,
antes de chegar ao universo da neurociências, conta um pouquinho da sua história. Ele é vizinho nosso, acabei de confidenciar aqui para Igor que a família dele tem um comércio, fica vizinha, a sede do Sescom, né? Que é ali a Primavera, a lavanderia, né? E aí, o seu ramo profissional no mundo dos negócios, onde foi que você iniciou, doutor Marcelo? É uma história longa, né? Sim. Eu sempre digo, meu pai é um empreendedor por tentativa, erro e acerto. Formou-se em administração posteriormente, mas nós tivemos uma história muito interessante. Nós já vendemos a batatinha frita, algodão doce, tivemos lanchonete, já vendemos sandália, tivemos ainda o trenzinho da alegria. Não sei se você lembra, lá ali na Praia do Meio, eu era o boneco do trenzinho da alegria. Meu pai dizia... Porque Marcelo, chora as carretas furacão. Exatamente. Eu hoje, quando vejo a carreta lembro furacão, do eu trenzinho da danço igual alegria. os bonecos. Que no passado foi meio que meu... E o que nos trouxe muita criatividade e disposição para enfrentar o novo. Sim. Legal. Meu irmão, hoje, ele é juiz de direito. E ele, aos 20, passou no concurso de juiz estadual aos 24 anos. E meu irmão era Zé Gotinha. Na época que é do trenzinho da alegria. Sim. Aí um dia desse eu vi um Zé Gotinha, assim, um menino vestido de Zé Gotinha. Eu fui lá, disse, meu filho, você tá no caminho certo. Eu fui na cabeça dele, só o último Zé Gotinha que eu vi, hoje é um juiz de direito. Então, continue firme, agora é estudo. Né? Exatamente. Então, nessas tentativas de reacerto, há 40 anos atrás, meu pai fundou a lavanderia Primavera. Hoje são 7 unidades em Natal. Nós temos ali aproximadamente 40 colaboradores, né? É uma empresa muito humana, assim, inclusive esse ano fizemos 40 anos. O foco foi valorizar o nosso colaborador. E pegando até a lógica do Simon Sinek, neurocientista, né, norte-americano, que ele diz 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas, dos seus fornecedores são pessoas. Se você não entender de pessoas, você não entende de negócios. E aí foi o primeiro ano que nós mergulhamos em profundidade na alma, né, no bem-estar dos nossos colaboradores, e tem sido, assim, transformador. E eu digo, paralelo a esse universo empreendedor do meu pai, que nós todos trabalhamos com ele nos deu a condição de estudar. Eu fiz graduação e mestrado em administração, né, e doutorado em ciências sociais, e hoje nós temos uma cooperação técnico-científica com o Instituto Internacional de Neurociências, em Macaíba, onde nós executamos algumas ações de pesquisa do laboratório de neuromarketing do Seridó. Legal. Mas eu sempre trago essa apresentação para dizer também que eu sou administrador por formação, matuto por convicção e alecrinense de coração. Olha. Apesar de ser de Natal, minhas férias eu passava em Jucurutu, que eu tenho 86 primos em Jucurutu e só por parte de mãe. Por parte de pai é só uma prima aqui. Você vê o poder da televisão, né? Daqui na capital. E a alegria de coração, né? Meu time de coração, né? Então, e eu trago assim essa abertura mais agradável, né? Da apresentação, até para se coadunar com a abertura de vocês. Felicidade. Sim. Felicidade é importante. Otimismo é importante. E nada místico. Tudo é ciência. Quando eu digo otimismo é importante. Porque o nosso cérebro, ele não só processa inputs informacionais. Ele não só processa inputs sensoriais. Ele processa também nossas crenças. E quando ele processa nossas crenças, isso se transforma em comportamentos. Isso. E, naturalmente, o seu estado vibracional é outro. Acompanho vocês pelas redes sociais, né? Sempre, Bruno, quando o Bruno abre lá, ele já abre com energia. E isso, o espaço-tempo, ele meio que modifica-se tudo, porque você está alterando o estado vibracional do outro. Né? Então, esse pensamento positivo é muito importante. Né? Quando nós falamos, são ondas sonoras, não é a frequência de energia, mas as reflexões que são trazidas pelas palavras alteram meu estado vibracional. E isso realmente digamos assim, é fantástico do ponto de vista de resultados. Isso. Né? Assim, eu tinha uma pergunta muito interessante. Eu disse, será que a minha energia influencia o outro? Eu tinha essa pergunta. E todas as vezes que eu fiz questionamentos, a minha fui em busca. Né? E eu encontrei isso na física quântica, na biologia comportamental. Né? Assim, fui em busca de fato, né? E é bem interessante porque se nosso corpo é formado por órgãos por células, células por moléculas, né? Moléculas por átomos, que é prótons, nêutrons e elétrons. Aí vai até a física. Aí o que é que a física quântica diz?
do que é feito prótons, nêutrons e elétrons. Energia. Quarks, leptons e fótons, um emaranhado quântico, pura energia. Então, qualquer partícula de um átomo que constitui essa matéria, o meu corpo, essa mesa, é pura energia. E essas energias, elas estão num emaranhado quântico que é impossível nós não nos influenciarmos, né? Um todo eletromagnético, né? Então, esse pensamento, essas falas, isso é muito importante para o mundo dos negócios. Isso é muito profundo, Bruno, porque, cara, eu já fui muito cético. Sim. Ainda sou muito cético em algumas coisas, mas já fui muito cético em alguns detalhes sobre energia, sobre as crenças. Que não tá vendo, né? Isso, eu não acredito no que eu não estou vendo, né? Aquilo tem que ser palpável para mim, tem que ser A mais B tem que ser igual a C, ou 1 mais 1 tem que ser igual a 2, enfim. Sempre fui muito cético e há um período atrás, há uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a entender que, cara, tem alguma coisa. Tem alguma coisa aí da nossa mente que influencia muitas ações nossas. Então, tudo foi muito profundo. Só essa abertura aí já foi muito profundo. Tudo que a gente escuta, né? A gente escuta muito, e principalmente que eu estou muito imerso em mentorias, né? Assim, tudo que tem muita energia cativa muita gente. Tudo que tem muita força, muita autoridade ali, cativa, chama muita gente. E, cara, tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa aí. E a gente sabe, energia, faz com energia. A gente nunca tem a explicação. A gente só sabe que vamos fazer com energia que traz esse resultado, né? Mas aí só essa explicação lógica que a gente já entende muita coisa. Que tem um motivo, né? Tem um motivo do porquê que a energia influencia nossas crenças e nossas ações. E antes da sua resposta, pegando o gancho, é os grandes saber nordestino, matuto dos nossos antigos, né? Palavra tem poder, né? A nossa palavra, a nossa energia influencia segundo os achados na neurociência. E isso trazendo só alguns elementos para contribuir ainda com a pauta. Se nós analisarmos, por exemplo, nós temos umas 3 grandes centros de produção de energia no nosso corpo. Cérebro, 86 bilhões de neurônios, fenômenos eletrofisiológicos, energia pura, energia, que inclusive acende uma lâmpada de 25 watts. O nosso intestino, né, que tem 500 milhões de neurônios, e o coração tem 40 mil neurônios. São 3 fontes de energia. 3 fontes de energia mais intensas, mas o corpo todo tem, mas essas 3 são as mas principais. São as 3 usinas. E os 40 mil neurônios do coração, eles são 60 vezes mais potentes do que o do cérebro. Caramba. E um detalhe que o nosso cérebro, ele emite uma energia a um campo, numa densidade ali espacial de 1 centímetro. Tanto é que a gente usa o eletroencefalograma para captar quais são as áreas cerebrais que estão ativas nesse exato momento. Pronto, se eu estou pensando agora, as áreas cerebrais, o córtex pré-frontal, ele vai estar ativo. Naturalmente, haverá uma circulação de sangue maior aqui e também uma atividade elétrica maior. Por isso que, às vezes, quando a gente vai fazer uma prova ou está preocupado, a gente bota a mão na testa, né? Mas o cérebro tem esse todo energético, mas o coração, ele emite a uma distância ali que varia até 2 metros, de meio a 2,5 Hz de energia. Isso é considerável? Não. Assim, impacta? Não. Ainda, mas emite. Até 3 metros, inclusive. De meio a 2,5 Hz, às vezes chega até 5. Mas o cérebro é só 1 centímetro. Aí, mais, né, como nós estamos falando sobre o estado vibracional, como é que a nossa fala, ela faz com que gere reflexão no outro, e o outro pode modificar o comportamento. Essa energia eletromagnética, ela interfere a nível molecular. E nós temos centenas de trilhões de moléculas no nosso corpo, de água, somos 50% a 75% de água, né? O cérebro, 73% de água. Por isso que quando nós estamos desidratados, há um déficit na cognição. Uhum. Você aqui, se tiver no podcast desidratado, o seu cérebro não vai estar numa performance ótima. Ideal. E aí, você vê que há uma interferência, sim, sobre o nosso corpo. Até diz, Bruna é de lua.
Se o corpo dele é quase 75% de água e a lua interfere nas marés, como é que não interfere na gente? Não interfere a gente. Aí assim, mamífero, preste atenção. Olha só essas pancadas. Tá, Bruno, o que adianta? Eu quero saber e tal. Por muitas vezes, às vezes quando você se torna cético ali, como o Igor revelou agora, acaba bloqueando o conhecimento. E o conhecimento é um desinibidor de muitas coisas ruins. Isso. O professor Marcelo tem uma frase que eu acho fantástica e eu quero que ele solte daqui a pouco a respeito disso, né? Mas, por exemplo, sabendo que a minha energia pode influenciar no meu colaborador. Então, eu sou dono do escritório, eu tenho obrigação, se eu quero que meu colaborador tenha uma disposição diferente, melhor, minha energia ser positiva para influenciar ele. Não só pelo exemplo, porque o exemplo é fundamental, mas se eu quero influenciar na sua energia, pronto. As meninas da Potencializa, a gente trabalha home office, né? Eu já contei aqui algumas vezes. Eu moro no 8º andar. E quando tem a reunião, quando começa o nosso radar diário ali, que é a primeira reunião, dá 8 horas, eu, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A galera lá do térreo, minha esposa disse, Bruno, daqui de baixo dá pra ouvir. Eu sou o terror dos vizinhos. E pra completar hoje meu TDAH, eu estacionei na vaga do vizinho. Ele vai ficar muito feliz comigo. Além de gritar, ainda estaciona na minha vaga. Aí eu chego na Potencializa, quando a gente tem as reuniões presenciais, eu dou um grito, às vezes a pessoa se assusta, mas um bom dia e tal. Por quê? A gente sabe que pro caos, pras coisas ruins, a gente não precisa gastar muita energia pra bagunçar a casa, pra desarrumar um cabelo, enfim, pro ruim, as coisas parece que são mais fáceis de acontecer. Então, se eu quero botar uma energia boa e positiva, eu preciso fazer mais força. E aí é a intenção. Então, começar o dia bem. E aí, bola as tuas estratégias. Vai pra uma academia, vai pra uma oração, pra uma meditação, vai caminhar, faz alguma coisa diferente para você chegar diferente e influenciar o seu liderado. E o outro é estudar as palavras, né? O que é que eu faço? Por exemplo, ações, né? A água, se eu trabalho num escritório que minha função, todas as funções exigem um nível de cognição, legal. Mas um contador que trabalha com computador o tempo todo ali, eu tenho que encher a garrafa de água daquele colaborador. Então, um simples ato de eu, como gestor, observar que ele está sem água, ir lá e preencho um ato de serviço. Aí eu já gera uma conexão também e a pessoa também vai beber mais água, consequentemente vai mais no banheiro, faz mais atividade física, já muda o estado também emocional, porque eu estou sentado, eu estou em pé, estou sentado, eu estou em pé. Um simples ato de colocar mais água para o meu colaborador beber, eu vou hidratar. E aí vai influenciar nas ações dele no dia a dia, né, professor? Exato. E a frase, né, Bruno, que você destacou, conhecimento ele é inibidor das decisões irracionais. Por isso que conhecer é fantástico. Eu nada mais fácil do que replicar conhecimento. Nada mais fácil. Fácil, né? E assim, se a ciência me trouxe um conhecimento que gera resultado, eu aplico. Só. Né? E falando em alta performance cerebral e alta performance como profissionais, Bruno passou aí por vários pilares da alta performance profissional. Quando ele falou em exercícios físicos, não é para ficar simplesmente belo e esteticamente atraente, né? Porque o exercício físico, quando você faz uma musculação, você produz irisina, que otimiza as sinapses cerebrais. Quando você faz musculação, você produz ou abaína, que diminui as inflamações celulares cerebrais, né? Então, diminui possibilidade de Parkinson, Alzheimer, né? Isso, quando você faz um exercício físico, você retarda seu envelhecimento, porque nós temos um gene chamado cloto, e esse mesmo gene, no exercício físico, a gente produz uma proteína também chamada cloto, que retarda o envelhecimento, né? Então, temos muitas razões. Além de tudo, por exemplo, se você faz um exercício físico, acompanho o Bruno na bicicleta, o seu estado vibracional, quando você chega no seu trabalho, é outro. Tanto é que chega um colaborador para ali apresentar um projeto, de repente, se você chega lá com sono, com uma baixa nível de glicose, se alimentou mal, dormiu mal, você vai desdenhar, inclusive, ou não valorizar o projeto, mas de repente você, trazendo um estado vibracional ótimo, seu funcionário traz um projeto, você, caramba, uau, fantástico. Olha a resposta que você dá, como é diferente. Isso falando de exercício físico, né? Além disso, você falou uma coisa interessante. Ir para ter uma religião, ou meditar. Por isso que eu disse, Bruno passou por vários pilares. A meditação, ela diminui as células cinzas das amígdalas e do núcleo caudado e otimiza o pré-frontal. Ou seja, ela tira seu medo, tira excesso de prazer e lhe faz concentrar mais.
eu associo muito a meditação à religião. Pessoas, não só não a religião, mas aquelas pessoas que conseguem, de forma imersa, mergulhar naquele universo em transe, da fé. E isso traz uma centralidade muito interessante para o seu dia a dia. Né? A hidratação, outra coisa fantástica para performar em alto nível profissionalmente. Fantástica. Isso tudo à base de artigos científicos. Sim, não, nada de achismo. Não, quem sou eu? Você é um transmissor de conhecimento. Somente. Agora eu me aproprio e executo também. Né? Aí uma coisa muito interessante, estar em ambiente socialmente ricos, felizes. Sim. Porque otimiza também as sinapses cerebrais e potencializa também a neuroplasticidade, que é a capacidade que seu cérebro tem de se reinventar em face a estímulos. E o mais incrível, Igor e Bruno, eu conto sempre essa história. Eu falei do meu irmão que aos 24 anos passou num concurso para direito, né, para juiz de direito, e ele era tido como o inteligente da família. E eu dizia, realmente, Marquinhos é muito inteligente. Todo mundo é muito inteligente, muito inteligente. Aí eu descobri o conceito de neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se reinventar em face a estímulos. Esses estímulos precisam ter um tempo, por exemplo, pelo menos 1h30 por dia, se eu quiser ficar fera em alguma coisa. Repetição. Além de repetição, dupla codificação. Ler, falar, comentar. Eu li um livro, eu comentar com o Igor. Li um livro, eu comento com o Bruno. Então, porque você vai criando novas redes neuronais. Isso. E aí eu descobri, né, que a neuroplasticidade me permite ser o que eu quero ser. Né? Assim, o que eu quero. Eu determino o que eu quero ser em função da neuroplasticidade. E quando eu descobri isso, aí eu lembrei. Meu irmão uma vez chegou e disse assim, vou fazer o mestrado. Eu digo, eu faço também. Ele diz, vou fazer um doutorado. Eu também faço. Somos doutores os dois. Ele diz, vou escrever um livro. Tá, eu já dei o meu livro. Aí ele diz, vou ser professor da UFRN. Diz, eu também. Vou também ser. Aí ele diz, vou fazer um filme. Nós temos 5 filmes gravados. Poucas pessoas sabem. Eu não sabia. E eu sou diretor e ator. Ele que foi o protagonista disso tudo. Eu sempre fui atrás porque eu vi que não é somente que ele tem mais QI, etc. O estímulo, repetição e esforço. Repetição e esforço. Você vai desenvolvendo novas redes neuronais. E aí meu irmão disse, vou fazer 3 meninos. Não, só tem um. E tô me encaminhando pro próximo aí, né? Aí eu disse, e ele hoje é juiz no estado do Rio Grande do Norte, professor da UFRN também, e eu me inspiro muito nele. Eu disse, nasci do mesmo lugar. Tudo bem que eu fui um acidente, né? Porque é o seguinte, eu sou o 3º filho. Aí teve minha irmã, aí depois, para fazer o casalzinho, foi ele e eu fui um acidente. Quem foi o 3º filho? Agora é o seguinte, já que eu vim pra cá, vamos fazer por onde, né? Agora vamos fazer valer a pena, né? E virou a 3ª pessoa mais importante do mundo, né? Olha, sempre o 3º, né? É o estigma, né? Sempre o 3º, né? Mas é interessante essa construção desse raciocínio, porque infelizmente, no Brasil, às vezes as pessoas se atrapalham um pouco. Tipo, o coach. O coach é uma profissão extremamente respeitada nos Estados Unidos. Profissionais de alta performance, seja um atleta ou grandes empresários, procuram a ajuda de um coach para poder fazer esse direcionamento. E isso que você trouxe agora, muita gente... isso é papo de coach, eu não posso ser o que eu quiser e tal. Antes de começar, a gente estava comentando de um dos filhos, que esse cabo aqui... Você não disse que você tem um filho, mas você tem uns 10 aí. O professor chegou e disse, não, esse aqui eu vou apresentar meu filho, não, quem vai dar minha aula é meu filho. Eu disse, rapaz, esse professor tem quantos anos? Porque o cabo já era de maior dando aula e tal, e 5 meninos, sendo que é os filhos acadêmicos dele. Durante a graduação, ele vai observando alguns alunos e ele vai adotando e vai passando alguns níveis de conhecimento, né? Então, essa questão do poder, por exemplo, o Pablo, que é um colega meu de turma e tá aspirante aí para tá fazendo mestrado, enfim, você pega uma situação, às vezes, desprivilegiada dentro do interior do Rio Grande do Norte, né? E aí, através do conhecimento, do estudo, da dedicação e da ação. O grande detalhe, professor, que agora eu quero ver se você é bom mesmo. Porque, beleza, alguém com vontade... é a coisa mais fácil do mundo, né? Agora, para essa nova geração que a gente vem observando, entrando no mercado, que os profissionais chegam, Bruno, pelo amor de Deus, o povo não quer trabalhar e tal.
O que é que a gente pode fazer, ou quais são os achados da neurociência para a gente estimular essas pessoas de, olha, vocês podem, desde que vocês queiram, ou então precisa passar pelo processo. Você chegou e disse 1h30. Para uma pessoa que assiste em 1h30, 1.500 vídeos no TikTok, é pra cima e pra passar 1h30 no mesmo conteúdo chato, entediante. Imagine depois fazer a conexão para passar 8 horas trabalhando para executar a mesma coisa, né? É possível, tá perdido, não tem mais jeito, Bruno, sente e chora, como é que... Essa geração realmente assim, é bem distinta da nossa, a geração com outros estímulos, é outro imprint cultural, outro imprint social, né? Então, e a nossa geração, eu me incluindo, eu sou mais velho aí que vocês, mas a nossa geração, ela é uma geração que se adapta muito fácil, por quê? Porque nós vivíamos sem internet, passamos por toda aquela cadeia de tecnologia, sem celular, e nós hoje já estamos em um mundo, então, é muito mais, nós desenvolvemos redes neuronais de adaptabilidade, nossa geração. Sim. Essa geração não, pelo contrário, essa geração ela é microfeedbacks constantes, prazer imediato. Se você analisar antes, você perde, ao acordar, você pode perder 1 hora nos vídeos curtos, porque ali é produção de dopamina, vício, ali é uma cocaína do seu lado. E essa geração é grave. É dizer assim, há uma solução única, pura? Não. Mas volta àquela frase, o conhecimento é um inibidor das decisões irracionais. Mas não somente o conhecimento, a necessidade. Meio que nós abrimos o programa falando que meu pai foi um empreendedor por necessidade e tentativa e reação. Necessidade. A gente precisa ter um fogo interior. Precisa, um combustível. Né? Se nós não tivermos esse fogo interior, é impossível que você venha a ter grandes resultados. E aí, o que é que nós podemos fazer, vamos dizer, como coaches, né, motivacionais, ou instrutores, mentores, é levar essas reflexões, tentar criar razões ou fogo interior, né, projetar situações mentais favoráveis ou desfavoráveis. Nós temos uma estrutura chamada amígdala cerebelosa, que ela é essencial para o nosso convívio, porque ela projeta imagens mentais favoráveis ou desfavoráveis. Projeta. Entrou uma pessoa aqui na nossa sala, a gente verifica pelo estereótipo, é risco ou não é? Uhum. Ele criou uma imagem mental, criou uma imagem, e aí nós podemos fazer uso da ativação da amígdala, né, para você criar imagens mentais nessa turma aí, para tentar dar uma chance a ele de ser uma grande pessoa. Eu gosto muito do nosso treinador, né, do vôlei, Bernardinho. Ele tem, estatisticamente, ele tem números lá que ele poderia convocar 60 atletas. E ele, de repente, só pode convocar 25. Ele não convoca os 25 melhores estatisticamente. Ele vê quem quer entregar algo. Uhum. Se você não tiver alma, ele não convoca. Por quê? Porque no momento de uma decisão, que é pura emoção, desejo, é de onde a gente vai extrair o nosso algo a mais, de onde vem os vitoriosos. Se você não tiver, e neurocientificamente falando, nós somos 50% instinto, 45% emoção e apenas 5% razão. Só 5%. E eu provo. Olha como nós somos só 5% razão. De tudo que nós estamos falando aqui, se quem estiver assistindo o podcast, se não reassistir o podcast várias vezes, não vai aprender nada. Exato. Sim. Por quê? Tem um artigo de Zimmermann, 1989. Nós recebemos via 5 sentidos 11 milhões de bits de informações por segundo. Via 5 segundos. 11 milhões por segundo. Quanto nós processamos racionalmente? E o detalhe, isso em 1989. Imagine hoje a quantidade de estímulos E olha só, quanto a gente recebe de informação, 11 milhões. Chutem. Em porcentagem, quanto a gente processa racionalmente? 5%? 0,00045%. Nossa. Por isso que o pessoal diz assim, mas Marcelo, quando você vai dar uma palestra, você diz tudo, eu digo. Falo todo o meu conhecimento, porque a turma só vai processar 0,00045%. Se ele não repetir, anotar, tentar se apropriar, comentando, não cria novas redes neuronais. E aí, assim, vou dar um exemplo aqui. Por isso que a gente aprende muito quando faz, quando fala, né?
Vou dar um exemplo aqui. Vocês estão recebendo agora informações via 5 sentidos que não estão processando racionalmente, você que está nos assistindo também, que eu vou dizer agora. Vocês estão recebendo. Sintam o peso do corpo de vocês na cadeira. Agora. Agora vocês estão sentindo, mas já estavam recebendo. Ou seja, a gente não processa racionalmente. E aí, por exemplo, se eu tenho um fenômeno chamado rivalidade binocular. Se eu pegar e botar assim, minha mão direita na frente do meu olho direito vai olhar minha mão, vai captar a informação. Mas o esquerdo, ele vai também estar gerando informação para o meu cérebro que eu não tenho consciência. Por isso que às vezes a gente dá um palpite, tem pressentimento, pô, não fui com a cara de fulano, porque o nosso campo, se você observar, o único canto, olhem para mim, fixamente, em alta resolução, a única coisa que vocês estão olhando nesse momento é o meu rosto, o meu olhar. O resto está tudo difuso. Olha como o cérebro é interessante, né? O único... em alta resolução é só o olho. Aí nós estamos captando informações do ambiente que não estão sendo processadas conscientemente. O que interfere totalmente no nosso processo decisório. Você pega ali, por exemplo, toda a nossa história. Por exemplo, eu convivi com um empreendedor. Como nós falamos, né? Então, eu tenho referências implícitas ali. Sempre vai ser referência para mim. E vai alterar totalmente minha postura profissional. Né? E também, além dos pontos de referências implícitos, que são os fatos que eu vi, abertura da empresa, fechamento de empresa, dificuldades, são pontos de referência implícitos que vão me fazer um profissional X hoje. Além dos pontos de referências implícitos, tem as informações inconscientes que nós captamos no mundo, e o nosso processo decisório é a síntese desses pontos de referência implícitos e também desse conhecimento inconsciente. Um detalhe extremamente interessante é que tem um livro de Michael Douglas, que ele diz assim, 10 mil horas, para você ser muito fera. Outliers, né? Eu acho bem interessante esse livro, que se coaduna com os achados da neurociência, e se coaduna com inclusive um livro que eu li agora recentemente, que é Mente Intuitiva, que ele fala basicamente do inconsciente e do consciente. E fica muito claro cientificamente que o nosso inconsciente, ele é muito mais rápido do que o consciente. Sim. E ele decide 550 milissegundos antes por nós. Foi feito um experimento com Benjamin Libet, em 1982. Ele pegou, mandou os voluntários, né? Numa bolinha giratória, tem vários números ao redor da bolinha giratória. Ele disse, escolha um número. E quando você escolher, aí você aperta a botoeira. Ok. Aí vamos dizer que eu escolhi o 10. Quando a bolinha estivesse passando pelo 10, eu apertava a botoeira. Pum. Isso era com imagem por ressonância magnética funcional. Então, quando ele apertou o 10, realmente o pré-frontal, que é o centro de decisão, foi ativado. Mas 550 milissegundos antes, o inconsciente já deu a ordem. Ou já não vou dizer deu a ordem, influenciou. Influenciou. Ou seja, e o detalhe é que o inconsciente ele é 250 mil vezes mais rápido do que o consciente. Olha a quantidade de ouro que tem nessa informação. Por quê? A gente opera no subconsciente, então muita coisa a gente nem processa. Então, para adquirir um conhecimento, a gente precisa de várias repetições, né? Então, de maneira intencional, já que eu só tenho tecnicamente ali 5% de consciência no que eu estou fazendo, eu preciso, nesse percentual, escolher o que eu quero fazer. E aí eu preciso apelar para outros sentidos, a escrita, uma atividade neuropsicomuscular. Eu quero ser isso. Aí lá vem, não, isso é papo de coach. Não, mamífera, porque a partir do momento que eu escrevo aqui, eu sou alegria. Eu sou alegria. Eu escrevo, eu penso, eu racionalizo formas de ser alegre, de levar alegria para as pessoas, de motivar, de influenciar. Eu estou bolando estratégia e estou agindo. Eu vou repetindo, eu vou olhando para isso, eu vou repetindo. Uma hora, isso deixa de ser um pensamento racional e passa a ser subconsciente. Quando está no subconsciente, é meio automático. É uma resposta já automática. Então, para dentro de um profissional, eu fiz um cálculo sou péssimo de matemática, o TDAH já ajuda, né? Aí eu disse, o cara lá, 10 mil horas, outline, não sei o que, os Beatles e tal. Eu disse, rapaz, se eu trabalho 220 horas mês e eu tenho ali 4 anos de trabalho,
eu vou ter aproximadamente essas 10 mil horas. Então, eu comecei a observar profissionais contábeis do nosso segmento que trabalham 10 mil, que trabalhou 4 anos numa mesma função ali. Pode perceber que é uma pessoa já mais sênior, mais experiente na contabilidade, ou alguém que chega novo na função. Ou seja, se você, mamífero, chegou agora no escritório, você está se formando agora, está como estagiário, você não sabe de tudo, não. Nem a regra do Uno, você sabe. Quanto mais aprender a contabilidade toda. Bruno, Né? e esse conhecimento neurocientífico ele é bom para a gente não se cobrar tanto. Sim. A gente se forma, a pressão social para você já gerar resultado é impressionante. Teve um caso agora, um TCC, lá em Currais Novos, né, na UFRN, curso de administração. O rapaz montou um plano de negócio. Fantástico plano de negócio. Fantástico. E o pai dele é um empresário veterano, né? Da área de supermercado. E ele ia abrir uma cerâmica. Perfeito, plano de negócio. Eu participei da banca, como avaliador. Dei nota 10. Porque as teorias da administração, né, estavam todas perfeitas. Projeção, margem de lucro, enfim, payback, tudo ponto. Eu digo nota 10. Ponto. Agora vai para o meu segundo comentário. Essa é a razão. Depois que você monta esse plano de negócio, você sente com seu pai, porque ele ia pegar, por exemplo, 3 milhões de reais no banco, um exemplo. Sente com seu pai, apresenta o plano de negócio para seu pai, você diga assim, pai, o que é que o senhor sentiu? Aí olha o link com a ciência que eu vou fazer desse simples caso. O que é que o senhor sentiu? E se seu pai franzir a testa, tiver um sentimento de dúvida, observe isso. A resposta está aí. Aí por quê? Porque seu pai acabou de ter uma intuição. Aí, intuição é meio que místico? Não. Aí vou fazer um link da intuição com a ciência. A intuição, ela é linkada com sentimento. Tanto é que ele fez uma cara ali de... Não sei. E o que se a intuição tem a ver com sentimento? Aí a gente tem que entrar no conceito de sentimento. Se eu tenho um sentimento, ele é decorrente de quê? Das experiências. As experiências que aquele cara teve, entrou toda no inconsciente. E esse inconsciente dele fez com que o todo ali, que o inconsciente ele trabalha a 10 megabits por segundo. O consciente é 10 a 50 bits por segundo. Olha a diferença. O consciente trabalha 10 a 52 bits. E o inconsciente 10 megabits. É 250 mil vezes mais rápido. Então, eu olho para o olhar, para a expressão daquele senhor. Eu digo, os cabelos brancos, cientificamente, nós temos que aproveitar. Sim. E eu disse, e nós temos que ter uma mente ambidestra. É você pegar as informações, os inputs informacionais desse TCC nota 10 e utilizar os sentimentos dos mais experientes. E todo negócio, por exemplo, eu montei alguns negócios já na minha vida e um deles foi muito interessante, que eu sempre digo para quem eu posso conviver, alunos, né, e pessoas que estão ligadas aos negócios, eu digo, monte seu plano de negócio e vá conversar com uma pessoa que entende de negócio, mas que gosta de você. E pergunte, e aí? Fantástico, professor. Isso é fantástico. A fazenda aqui, ó, PXP 2026. Vocês vão encontrar informações riquíssimas, processo e tecnologia. Potencialize Experience no Hotel Barreira Roxa, dia 6 e 7 de março. Olha a importância de você estar num ambiente intencional com pessoas que já passaram. Não é só empreendedor de palco, não, mamífero. É empreendedor que viveu, que vive todo dia, tá lá no sistema operando, tá criando situações novas. Então, vocês vão se conectar com esses mamíferos. E outra coisa, Bruno, só complementar sobre o Potencialize Experience, nós tratamos de processos e tecnologia. Então, pegando um gancho aí da parte racional e o inconsciente, né? O pessoal fala muito sobre venda, marketing, vamos crescer. Essa aí é da emoção. Agora chega no ponto da razão, que é organizar o teu negócio para ele ser sustentável. Então, a gente pega muito nesse pé de tornar o teu escritório um escritório organizado, com processos bem estruturados, com os sistemas certos, é que vai levar a sustentabilidade para o seu negócio, né? E aí pega a dica do professor Marcelo. Você pede conselho a alguém experiente. O trabalho nota 10.
mas vai buscar conselho de Certeza. alguém que tenha passado por aquilo. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele deixa como uma das recomendações: você não quer saber das estrelas e pergunta a um padeiro. Nada contra a profissão, mas o cara entende de outra coisa. Você vai perguntar algo de negócio para alguém que nunca abriu uma empresa ou alguém que ainda não passou por aquele momento. Então, a importância de saber escolher quem são os seus mentores, né? Quem são as pessoas que você traz como referência. Ah, hoje eu tenho um chat GPT e responde tudo. Calma, mamífero. Ele responde o que você perguntar. E ele é muito enviesado. É tanto que eu tenho alguns agentes no GPT. Eu criei ali o Daimon Conselheiro. Aí eu trouxe Sócrates, São Tomás de Aquino, Sami Age, Bernardinho, Ayrton Senna e Abílio Diniz. Meu amigo, quando eu pergunto um negócio, ele me pergunta 6 coisas de volta, porque cada um com uma visão diferente. Porque eu quero refletir, né? A gente às vezes quer só uma confirmação. E muito cuidado. Isso. A gente precisa de uma opinião. E a opinião talvez não seja a que eu quero ouvir. E acaba indo se ferrando porque não segue um bom conselho, né? Eu vejo um produto muito bom que vocês entregam, é justamente a mente ambidestra. Porque você é um universo de contadores, mas vocês trazem alma. Depois, processos. Né? Assim, e processos racionais. A mente ambidestra é essa que trabalha, né? com os propósitos empresariais e como alcançá-los racionalmente. Eu acho que essa é a lógica que funciona. Perfeito. Tem uma disciplina na pós que eu paguei que foi a que mais me marcou, assim. A pós em si foi fantástico, mas a de neuroliderança, o professor trouxe 14 algoritmos, né? Cada algoritmo que o professor trazia, isso aqui é o escritório de contabilidade, isso aqui eu vi na escritório. Parecia que eu tava enxergando um escritório de contabilidade a cada algoritmo, né? Tem um que me chamou muita atenção, que é o In-Group, que é o nós contra eles, que aí é fantástico, né? Você chega no escritório de contabilidade, aí tem o setor pessoal, setor fiscal e o setor contábil. Meu amigo, a culpa é sempre do outro setor, nunca é minha. É uma briga É uma interminável. briga eterna. Professor, como é a base da neurociência que a gente pode eliminar essas brigas dentro do... eliminar esse in-group ali, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, entender que os nossos ancestrais, nós vivíamos instintivamente entre 6 e 12 pessoas, descobertas arqueológicas. A gente vivia entre 6, por instinto mesmo, é como manadas de elefantes, enfim, vivíamos instintivamente. Então, o fato de nós vivemos entre 6 e 12 pessoas aqui e ter 6 e 12 pessoas ali, faz com que eu me sinta pertencente a esse grupo. É igual eu evito, por exemplo, camisa de time, eu evito. Aí, assim, por que eu evito? Se você analisar, você tá andando na rua, você vê uma camisa de um torcedor adversário, até seu amigo, ele tá com um time adversário, você sente um sentimento negativo, né? Por quê? Porque aquele lá é outro grupo. É outro grupo. Então, em uma empresa onde tem, digamos, os departamentos, eles são outgrupos, né? Cada departamento, marketing brigou com produção, ou enfim. Cada um tem os sentimentos em grupos, né? E o gestor, ele precisa atuar nisso através de quê? De integrações. Integrações, atividades integrativas, nessas integrações, apresentação de números. O nós é nossa empresa contra o nosso concorrente, não nós entre nós. Né? Começar a trazer, digamos assim, dar autonomia para a equipe, levar números, apresentar números de concorrentes, pontos fortes de concorrentes. Eu trabalhei em uma multinacional, achei muito interessante. Eles criavam uma prática, era gestão de desempenho, era GDA, que era gestão de desempenho acadêmico, mas era gestão de desempenho. Cada unidade dentro da empresa apresentava em um slide o que realizou no mês, pontos fortes, pontos de atenção e pontos negativos, para que outras unidades pudessem colaborar. Era uma reunião rápida, integrava, e ao final os diretores sempre apresentavam números ou ações de concorrentes. Para dizer, nós contra eles. Aí, já que instintivamente nós temos o algoritmo em grupo, nós precisamos trabalhar isso. E é tão interessante, além do algoritmo em grupo, que Bruno falou, muito fortemente dentro das empresas, é territorialidade. Nós somos territorialistas.
Minha cadeira. Quem É. sentou na minha cadeira? Eu sempre uso essa brincadeirinha. Não, eu sou o melhor amigo de Bruno ou de Igor. Aí eu chego mais cedo e eu disse, Bruno, rapaz, meu computador quebrou, precisei mandar um e-mail, né? Aqui eu entrei no seu computador e tal. É rapidinho. Aí Bruno, que é meu melhor amigo, disse, não, Marcelo, não tem problema. Aí eu depois termino, resolvo, Bruno, não, obrigado. E Bruno é meu melhor amigo. Aí Bruno, o que é que Bruno sente? Mas rapaz, sentou na minha cadeira, ligou meu computador. Aí quando ele chega e senta na cadeira, ainda sente o calorzinho na cadeira. Isso é Marcelo, melhor amigo dele, né? Aí nós somos territorialistas. Por que somos territorialistas? Porque no passado, né, na savana africana, onde nós vivíamos ali, até 50 mil anos atrás, éramos apenas 70 mil pessoas no mundo. No mundo. É. Mundo, né? Ou seja, tudo que nos via queria nos devorar e nós não há registros de ações coletivas para, por exemplo, matar um animal há 50 mil anos atrás. A partir de 40 mil anos atrás que nós começamos a desenvolver ações coletivas e que a inteligência humana superior começou a evoluir aí. E aí o detalhe, eu comecei, para eu sobreviver, eu comecei a demarcar território. Não, aqui o leão não entra. E aqui a onça não entra, o crocodilo não entra. Então somos territorialistas. Isso é instinto. Como eu diria, 50% instinto, 45% emoção e 5% razão. Então, instintivamente, eu sou territorialista. Isso já me manda uma mensagem gigante. Por exemplo, qual é a forma que eu devo tratar meu colaborador? Se eu sou territorialista, ele também. A fala, né? Assim, aquela máxima de elogiar em público, corrigir em particular, foi comprovada pela neurociência. É avassalador quando você corrige em público. É avassalador. Então, isso a nível instintivo, né? E o primeiro homem separado da linhagem dos chimpanzés, foi descoberto fragmentos desse bípede que é chamado Sahelanthropus thaidensis, 7 milhões de anos atrás. O volume craniano era de 360 a 370 centímetros cúbicos, é tipo microcefalia. E o Homo sapiens tem de 1.200 a 1.700 centímetros cúbicos. Ou seja, nós evoluímos há apenas 300 mil anos. Isso de 1.200 a 1.700 centímetros cúbicos. Apenas, né? É, 300 apenas. 300, de 7 milhões que a gente está. Isso. Em 95% do tempo, nós fomos somente caçadores, coletores e instintos. Então, isso nos remete assim, nós temos uma redes neurais antigas em um mundo novo. E isso é instinto, por isso que nós somos 50% ainda instinto. E quando se fala assim, pô, Bruno, mas eu já pago um bom salário, eu já dou uma boa cadeira, um bom computador, eu já faço a minha parte. E a galera quer que eu fique adulando e tal, eu tenho que ficar... O que você tá sentindo e tal? Eu não tenho paciência para isso, não. O que é que você quer dizer um líder que pensa assim? A gente pega, por exemplo, nós temos uma teoria da administração que ajuda, que é a teoria de Herzberg, que diz o que é fator higiênico e motivacional. Salário e condições é fator higiênico. É uma obrigação da empresa. Se eu trabalho, você me pague. Agora, fator motivacional, por exemplo, eu tenho enquanto empresário, dar motivos para eles agirem. Quais são os motivos que eu posso dar para agir? Programa de remuneração variável. Se eu sei que é 45% emoção, eu chamo isso de conta bancária emocional. Nós queremos conta bancária no azul, então tá elogiando, agora elogios sinceros, porque nosso cérebro tem um córtex cingulado anterior, que é uma região sensível à inverdade. Sabe que a pessoa tá mentindo, né? O da mulher é aguçado, né? O da mulher é triplicado, né? A mulher, O da mulher, mesmo que seja verdade, a pessoa faz acreditar que é mentira, né? Aí nós depositarmos elogios sinceros, seja uma pontualidade, você precisa estar observando as qualidades para você estar fazendo depósito, porque no dia que você precisar fazer um saque, não, Bruno, não caiu muito bem isso, minha conta com você vai ficar no azul. Então entra aí também a questão de atos de serviço, né? Dar um presente também, oferecer se quer uma água, trazer alguma coisa, pegar um papel na impressora. Eu, como líder, primeiro, para ativar, e os meus demais colaboradores também pegar e sentir o exemplo disso, né? A generosidade dentro da organização, ela tem uma comprovação científica fantástica. Eu vou dizer em números.
E empresas que têm uma cultura de confiança, de bondade, de generosidade, em números, ela é 50% mais produtiva, 106% mais energia, 74% menos estresse. E aí vem absenteísmo também. Isso foi em laboratório. Pousac, né, um neurocientista também, neuroeconomista, ele fez... Primeiro que ele descobriu que a ocitocina, aquele mesmo hormônio que a mulher coloca, digamos assim, estimula o parto, Sim. que é o hormônio da confiança, é o mesmo hormônio que gera integração dentro da empresa e que gera essa produtividade. E um detalhe, mas precisa ser produção regular. Então, Não pode oscilar. Né? não pode oscilar e nem ser demais. Porque pessoas que têm distúrbio na produção de ocitocina, vou dar um exemplo aqui de um artigo científico. Eles pegaram ratazanas que acabaram de ter seus filhotes na Alemanha, empurraram ocitocina nos ratos, nas ratazanas, elas comeram seus filhotes. Excesso de ocitocina. Mas aí é um distúrbio. Uhum. Bondade nunca é demais, mas dizendo, pessoas que têm distúrbios hormonais, tanto é que a inveja, que é normal, eu sempre pergunto, quem é invejoso aqui? Ninguém levanta a mão. Eu disse, além de invejosos, são mentirosos. Porque a inveja é instintiva avaliativa, é uma reação instintiva. É uma reação instintiva, a inveja. Agora, todo mundo é invejoso. Por quê? Aí eu vou explicar. Calma. Rapaz, me chama de invejoso. Calma, não sai do episódio agora. Todos nós estamos nas batalhas da vida. Então, se eu e o Bruno aqui tá no mesmo... E Bruno tem um desempenho maior do que o meu, ou melhor, comprou um carro novo e tal. É meu amigo, mas é instintivo. Agora, o depois, por exemplo, puxa... Aí o Bruno comprou um carro novo e eu batalho igual a ele. Eu disse, pô, mas Bruno... Eu saio de 7 horas aqui, ele sai às 10. Quando eu racionalizo os porquês, né, eu coloco a minha inveja em níveis normais. E outra, se você não usa esse artifício, o que é que vai acontecer? Você vai deixar seu nível de ocitocina crescer demais ao ponto de você ter raiva, querer matar no bom sentido, com raiva, né? Por isso que há muitos esses casos, as pessoas que não trabalham racionalmente a sua inveja, porque é um processo instintivo. Sim. É um processo E também. eu volto a dizer, tudo ciência, viu? Nada de achismo. E o autoconhecimento ajuda, né? Por exemplo, esse comentário que o professor trouxe, né? Você vê um colega ali, um amigo seu de infância, uma derrota dessa, até pouco tempo atrás aqui, andava a pé, agora quer andar de carro importado e tudo mais, né? O quanto é importante também a gente entender isso num cenário empresarial, no cenário de negócios, né? E pegando o gancho para a contabilidade, né? Contador, ele é formado, a gente já comentou muitas vezes aqui, ele é formado muito tecnicamente. Acho que, na verdade, todas as formações acadêmicas, eles direcionam para um lado muito técnico. E aí, às vezes, ele vai montar um negócio, mas ele está pensando muito na razão, na técnica, e ele não entende de pessoas, ele não entende de gestão. E acaba que tudo que nós dissemos aqui sobre rituais, sobre feedback, sobre rotinas, a importância da constância, das emoções, tudo isso faz parte de uma gestão. E se você não aprender isso, você vai estar também colocando em risco o teu negócio, né? Como é que funciona a questão dos rituais ou a construção do ritual? O que é que traz ali de algum conhecimento para ajudar nesse neurolíder de trazer mais resultado para a empresa, para a equipe, para a motivação? Tem um ponto interessante, eu tava tendo várias sinapses, né? Vocês falando aí... Tudo ciência aí. Falando eu disse, pô, quem está nos ouvindo predominantemente pode ser contadores. Sim. E há uma premissa aí então, não sei se é uma lenda ou até mesmo uma observação, mesmo de que os contadores, eles são mais pragmáticos. Sim. Eles têm tendências a gostar mais de números, etc. E existe uma mística de hemisfério direito. Quem tem um hemisfério direito mais desenvolvido, ele é mais pragmático. O esquerdo, não, ao contrário, o esquerdo mais artístico, etc, etc. O nosso cérebro, ele é muito complexo mas há, sim, aptidões. Por quê? Porque o nosso DNA, ele traz instruções estruturadas dos nossos ancestrais e que me faz, de repente, eu tenho uma aptidão para liderança, e que também me faz ter aptidão para números. Mas lembrem do primeiro conceito, neuroplasticidade. Entre os dois hemisférios existe um corpo caloso, mais de 200 milhões de fibras,
que eu preciso, por meio do esforço de desenvolvimento de áreas que eu não sou tão bom, né, desenvolver. Aí eu vou criar novas redes neuronais, dar atenção, por exemplo, a essa gestão estratégica que vocês propõem, que às vezes é tanto foco no pragmatismo que você não consegue enxergar o estratégico, não consegue enxergar as pessoas, a importância, porque eu só vejo os processos contábeis, ferramentas, e você não consegue a importância de você ter uma boa gestão de pessoas, não consegue ver. Mas a neuroplasticidade, primeiro, a neuroplasticidade ela encoraja. Né? Assim, encoraja. Eu não tenho uma aptidão excelente para números, né? Para estatística. Agora, para fazer teses e dissertações e artigos científicos, eu tenho que desenvolver, preciso desenvolver e vou para cima. No primeiro, se você observar, tudo que é novo é estranho. Uhum. Aí você, olha como é interessante, aí você começa a se alimentar de conhecimento. Aí você não entende nada. Aí você vai para casa. Aí já clareou um pouquinho, amanhã já clareia um pouquinho mais, porque são as redes neuronais se formando. Tem a professora neurocientista Anete Guimarães. Ela tem um vídeo bem interessante mostrando que, tipo, você não sabe ler ou não... Quer dizer, você não tem o hábito da leitura, né? Ou lê e não entende nada. Continue lendo. Leia primeiro, leia o segundo, o terceiro, se force, porque você não vai entender nada. Aí ela mostra lá as sinapses, né? Mostra os neurônios, ó, tá tudo aqui espalhado. Vai chegar um momento que de tanta informação que o seu cérebro tem, ele... Opa, isso aqui se conecta com aquilo. Aí, o que o Marcelo tá falando. Por quê? Igor, é a primeira vez que tá vendo presencial aqui, conversando com o professor, né? Então, já neste momento... Não há um conhecimento entre os dois, mas já vai despertando, já vai gerando conexões, e aí... Mas é o quê? É o repertório do professor Marcelo, o repertório de Igor. Chega uma pessoa que não tem esse nível de repertório, talvez vai sambar, vai ficar nervoso, aí... Então é se expor. Quantas aulas o professor já deu? Certeza. E antes de vir para cá, eu leio inclusive meu próprio livro. Uhum. Eu leio para quê? Porque as sinapses cerebrais, elas ficam muito ativas quando você está buscando conhecimento, ó. Passou um mês, diminui. Começa a diminuir. Tanto é que você lembra do estilo da sua professora de matemática do ensino médio, mas você não lembra, de repente, perfeitamente da fórmula de Bhaskara. Perfeito. Né? Assim, o fato de você, digamos assim, manter-se em contato com o conhecimento é necessário. Eu tenho o privilégio de ser professor da universidade, então a todo momento eu tenho que estar buscando conhecimento. Aí facilita bastante, né, as sinapses. E uma coisa muito interessante, artigo científico, já para ir nos encerrando, artigo científico, eles pediram para as pessoas escolherem entre 4 carros. Esses 4 carros tinham mais ou menos uns 12 atributos, assim, qualidades, né? Aí, ok, primeira fase, analisem os carros e os atributos, beleza. Aí o cérebro, aí ativou o córtex pré-frontal dorsolateral e o occipital, visão, o occipital, ok. Aí na segunda fase, eles mandaram decorar números, sabe para quê? Para que o cérebro esquecesse a análise entre os carros. Passaram 2 minutos. Terceira fase, digam quais eram os melhores carros conforme os atributos. Ok. O fato de você parar um pouco, você buscou informação, foi fazer alguma coisa agradável, e depois retomar, estimulou o acerto de quais eram os melhores carros. E o mais assustador, o córtex pré-frontal dorsolateral, que eles estavam pensando nos atributos, quais eram na primeira fase, durante a segunda fase ficou ativo. Ou seja, o nosso cérebro continua trabalhando por nós. Pensando quando você vai... Tanto é que as melhores ideias que você tem, de repente, é quando você está se deslocando, tomando um banho. O meu é no pedal. Você está tentando... tempo ocioso, assim, as melhores Mas ideias. sabe por quê? Porque um detalhe importantíssimo. Só vem insights, que é diferente de intuição. Intuição é sentimento. Só vem insight quando você alimenta bem o seu cérebro. Se você está ali buscando conhecimento, falando sobre contabilidade, estratégia, Pô, mas tem um caso do cliente, não tem uma alternativa, buscou muita informação, pare. Vá para casa. Você pode observar, ou ela lavando a louça, se deslocando, né, ou tomando banho, vem. Porque o seu cérebro não para de trabalhar. Desde que você alimente de coisas boas. Se você não está buscando conhecimento, não está em meio ali a pessoas que querem... Aí o seu cérebro não está se alimentando de coisas boas, né? Então, uma das formas de aprendizado, repetição.
temos a neuroplasticidade que nos prova que pode fazer isso. Tem a questão de você buscar conselho de pessoas. Nossa, cara, aqui foi uma verdade. A aula aqui mesmo. E outra, passaria 2 horas aqui. E outra, fácil. absorver muito conhecimento, ler, realmente debater. Ó, e aí, para falar de leitura, né? O professor trouxe o livro dele aqui, Neuromarketing, 23 estratégias práticas para micro e pequenas empresas. Olha E aí, contador, trabalho com marketing, publicidade, você vai saber de informações, vai criar novas sinapses, vai trazer novos recursos para você oferecer dica e estratégia para o seu cliente que tem uma padaria, para o seu cliente que tem um salão de beleza, porque às vezes a gente fica muito só a contabilidade, só no imposto e reclama porque o cara paga mal. Lógico, você faz o básico para você ter mais funções. E aí, pausas no ambiente de trabalho. Não tem tempo para parar não, meu filho. Mas tem tempo para corrigir o que tá fazendo errado, por quê? Uma sobrecarga mental. Então, pausa um tempinho. Não é como eu fazia lá na empresa onde eu trabalhava, que eu era estagiário, que era 45 minutos de café e 5 minutos de produtividade. É o contrário, né? Produz 45 e 5 minutos de café. Professor, o tempo voou, foi fantástico. Eu já faço aqui o convite para uma parte 2, para a gente trocar mais ideias, ficou muito bacana. Onde é que eu encontro esse livro, professor? Esse livro está na Amazon. Show. E também na livraria, aqui em Natal, impresso na livraria Leitura do Natal Shopping, na Cooperativa Cultural da UFRN. Bacana. A gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo também. Vai ter cupom de desconto para quem for comprar. Olha aí. Professor, muito obrigado. Deixa aí o seu contato, suas redes sociais e sua mensagem final para os nossos ouvintes aí. Bem, agradecer, né? E, assim, minha rede social não tem muita coisa de interessante, né? Assim, claro, algumas dicas sobre neurociência, né? Mas meu dia a dia com meu filho é o @MarceloHenriqueADM. Perfeito. E nós temos lá, interessante que nós temos sempre colocando, digamos assim, onde é que teremos palestra, quando após em neurociência aplicada nos negócios vai ser lançado o edital. Mas é um Insta ali meio pessoal, meio profissional. Legal. Show de bola. Foi muito bom, muito bom. A gente vê algo mais profundo do que o que a gente costuma comentar aqui, né? Faça isso, faça aquilo. Mas quando a gente entende a explicação, pra mim é sensacional. Eu gosto mais. Muitas coisas simples e agora você sabe a razão por trás. Quando eu falo, mamífero, beba água, durma de 7 a 8 horas, de preferência, se puder, obviamente. Atividade física e uma alimentação saudável. Porque, como diz o grande professor Marcelo, o conhecimento é um inibidor de decisões irracionais. Ou seja, não quer fazer besteira, não quer fazer cagada? Estuda, mamífero! E antes que eu me esqueça, meta a mão que o dedo é pouco! Chama!